Olá, bom dia a você que acompanha o Facebook do Globo. Eu sou o repórter João Sorima, da sucursal de São Paulo. Eu falo diretamente dos estúdios da BMF Bovespa. E hoje eu converso com o especialista em câmbio, Fernando Bergalo. Ele é diretor da FB Capital. A gente vai falar um pouco sobre como o dólar tem se comportado na era Trump, se uma alta de juros dos Estados Unidos tem impacto na moeda por aqui e se é um bom momento para comprar dólar para quem está pensando em viajar. Fernando, bom dia, obrigado pela sua participação. O dólar hoje está mais perto de 3,10 do que 3,20 ou 3,40 que estava em dezembro. O que está levando a essa cotação? Olha, João, realmente, hoje o dólar atingiu 3,11, voltou a atingir, né? Ele já tinha atingido esse patamar em outubro do ano passado, foi a mínima aí em 15 meses, então é um momento muito oportuno, já antecipando essa pergunta, para se posicionar em dólar, porque a gente enxerga que eventualmente exista mais espaço para ele recuperar o valor do que se depreciar mais. Né? Em relação aos fatores, aos fundamentos que trouxeram ele para baixo, nós do mercado temos a percepção de que em relação ao mercado de câmbio, você tem fatores do viés externo e fatores internos. Né? Então, geralmente, o cenário internacional ele é preponderante, ele se sobrepõe às questões domésticas. Então, eu diria que tem peso 4 o cenário externo e peso 2 o doméstico, se assim a gente pudesse mensurar. Então, existe uma onda de liquidez hoje grande do mercado, isso permite que fluxo de dólares venha para o país, porque para que você tenha a cotação caindo, você tem que ter dólar entrando, né? Oferta e demanda. Então, se a cotação está caindo é porque tem dólar entrando, e se tem dólar entrando é porque existe dólar disponível. Então, esse é o primeiro ponto, a liquidez do mercado internacional. Porque sem isso, por mais que o país esteja indo bem, se não tem dólar para entrar, ele não vai entrar. Então, esse é o primeiro ponto, existe um cenário de inclinação a posições de risco hoje, né, por conta dessa liquidez razoável do mercado internacional. E por outro lado, já no peso 2 das questões domésticas, existe a percepção de que talvez o país esteja indo de encontro ao ajuste fiscal, embora ele ainda esteja muito longe, né, a gente teve informações recentes, dados recentes, não de crescimento econômico, mas de que as contas do governo tendem a se equilibrarem a partir de agora, depois de um descalabro muito grande. Né? Então, esses dois fatores, acho que contribuíram para que a gente tivesse uma vinda de dólares para cá, buscando investimento direto, em títulos, em bolsa, né? Isso tem trazido a cotação para baixo. Agora, a expectativa é que nos Estados Unidos a taxa de juros suba esse ano pelo menos 3 vezes. Quer dizer, isso vai ter um impacto na cotação da moeda americana aqui. Essa cotação de 3,11, 3,10, ela se sustenta no longo prazo? Isso a gente acha pouco provável, por isso que a gente entende que o momento é oportuno. Porque, veja, a relação do juros americano com o dólar é uma relação evidente, pelo seguinte... Quando você tem uma remuneração maior dos títulos do governo americano, você desestimula o investidor a colocar dinheiro aqui. Mas vai falar, poxa, mas os juros aqui ainda é muito mais alto. De fato, né? Mesmo os juros subindo lá e muito, aqui ele vai continuar muito mais alto. E olha que aqui ele está caindo. Então, mas a questão é que, pela percepção de risco, retorno, o diferencial de juros daqui para os Estados Unidos tem que ser muito maior, de forma a compensar este também muito maior risco. Né? Então, a gente tem aqui juros caindo, um ritmo de 0,75 de corte em cada cupom, que é muito alto. A gente pretende, a estimativa de que a gente vai terminar o ano com um dígito, ou seja, abaixo de 10% na Selic, e lá fora a taxa subindo. Então, esse diferencial vai diminuir muito. Então, isso tende a fazer com que dólares parem de entrar para cá, porque na avaliação risco-retorno de qualquer investidor institucional, né, o diferencial de juros não justifica que ele faça uma posição num país como o Brasil. Né? Então, essa é a questão relacionada entre juros e câmbio. Né? Agora, a gente tem lá nos Estados Unidos também agora uma percepção de que a economia vai acelerar. A atividade econômica vai acelerar em relação, por conta das medidas do novo presidente, Donald Trump, e isso também tende a pressionar os juros lá, porque gera uma atividade inflacionária. Se você tem a economia, uma atuação maior, né, você tende a criar uma pressão inflacionária que até então foi inexistente nos Estados Unidos. Né? Então, isso cria a condição de que os juros lá suba mais ainda. E se vier uma onda protecionista, quer dizer, como está se desenhando, que impacto isso tem no dólar por aqui? A gente acredita que as relações do Trump em relação ao comércio internacional e diplomacia, né, então, questões relacionadas à imigração, visto, elas tendem a ter pouco impacto na economia. Né? O que o mercado analisa em relação ao Trump são as medidas relacionadas à área econômica. Né? Então, em relação a isso, se espera, como ele é um gestor, ele tem essa marca do gestor, ele
pretende cortar impostos, fazer uma série de medidas que tendem a acelerar a atividade econômica. Né? Então, essa é a questão. O que é bom para os Estados Unidos, mas ruim para os emergentes, que perdem competitividade. Né? Então, acho que a grande questão relacionada ao Trump não é em relação ao protecionismo, mas sim a aceleração econômica. E isso tende sim a aumentar a inflação lá, aumentar os juros e migrar recursos para lá, né, em detrimento de recursos que viriam para os emergentes. Então, essa é a questão essencial do Trump, e não protecionismo ou mudança em diplomacia internacional ou qualquer questão alheia à área econômica. Um dólar mais forte tem impacto na inflação aqui, né, Fernando? Você acha que isso pode atrapalhar, por exemplo, a trajetória de queda de juros? Quer dizer, o BC diminuir um pouco o ritmo se o dólar subir? É muito discutível qual que é o impacto do dólar na inflação. Alguns economistas tendem a superestimar ele. A gente tem a percepção de que na conta da inflação, o dólar ele deve participar em no máximo 10%. Né? Então, acho que o dólar cedendo, de fato, você diminui um pouco a pressão inflacionária, mas correspondente só a esses 10% de composição dela. Tá? Então, eu minimizaria o impacto do dólar na composição da inflação aqui nossa. Né? Eu acho que a relação não é tão direta, tão visível, tão perceptível. E a tua expectativa para o dólar esse ano é o que, até o fim do ano? Olha, a gente continua acompanhando mais ou menos a unanimidade aí do mercado que acompanha que tem dito através do Boletim Focus, né, que o preço técnico do dólar correto, adequado, desejável é em torno de 3,20. Então a impressão que dá é, se ele está acima de 3,20, não quer dizer que ele não possa subir mais, pode, mas se ele está acima de que ele está com sobrepreço, né? Esse sobrepreço pode durar muito tempo, mas que ele tende a convergir para o preço técnico adequado 3,20. E por outro lado, quando você tem o dólar muito depreciado, hoje a gente entende que não há fundamentos ainda que permitam que o dólar venha abaixo de 3. Pode vir, né? O mercado financeiro tem uma frase que diz que Deus inventou o câmbio para desmoralizar os economistas, né? Então, daí já dá a ideia de como é difícil fazer previsão em relação ao câmbio. Mas a gente entende que não há fundamentos que permitam, numa análise técnica, ver o dólar abaixo de 3. Então, a qualquer cotação que ele esteja muito abaixo dos 3,20, parece que ele tende a depois convergir para os 3,20. Então, por isso que a gente insiste que o momento é oportuno, porque a gente não enxerga motivos que possam fazer ele cair mais, muito pelo contrário, motivos numa análise técnica de que ele deve voltar a 3,20, 3,25, que é o preço técnico que o mercado definiu e entende como correto e adequado. E você acha que, por exemplo, se o dólar baixar de 3,10, a tendência é o Banco Central intervir mais? Olha, acho que o Banco Central, principalmente nessa nova gestão, mais ortodoxa, né, que defende o livre mercado, acho que eu vejo a atuação do Banco Central atual como muito discreta. Né? Eu não vejo o Banco Central atual defendendo piso, teto ou banda. Acho que o Banco Central deve atuar no sentido de reduzir distorções de falta de liquidez. Então, acho que